Será que Textor deu a cartada de mestre o checkmate na Eagle Football? SAF do Botafogo tem ativos aprovados como garantia para a nova empresa de John Textor nas Ilhas Caimã. Eagle contesta. Acho que ele engessou. Se isso realmente for aprovado de verdade, concretizado na lei ali, ele praticamente torna, vamos dizer assim, os ativos que o Botafogo tem a receber, né, ainda como parte da Eagle, todos vão para o Textor nas Ilhas Caimã. Ou seja, o Botafogo, que é a galinha dos ovos de ouro da Eagle, que eles querem manter na Eagle porque é o que dá mais dinheiro na Eagle para salvar outros times, para salvar o Lyon e etc., estariam todos agora vinculados a John Textor numa outra empresa. Mais ou menos assim. Conta de televisão, quem vai receber é o Botafogo? Não, é o Textor nas Ilhas Caimã. Patrocinadores, o Botafogo que recebe? Não, é o Textor nas Ilhas Caimã. Entre outras coisas, né? Entre outras parcerias aí e futuras receitas. Ou seja, se o Textor sai do Botafogo, o Botafogo passa a não ser interessante para a Eagle, porque nos próximos anos as receitas estariam todas garantidas como uma garantia ao empréstimo que o Textor fez com o Botafogo. Eu vou explicar direitinho cada passo desse embrólio aí, mas o Textor, se realmente for aprovado, for finalizado na justiça, concretizado, o Textor torna o Botafogo para a Eagle nem um pouco interessante, o que facilitaria a venda do Botafogo para o John Textor. Será que ele conseguiu? Isso e muito mais. Tem aqui redação Sport TV, tem ESPN e muito sobre o Botafogo aí no campo e bola. Mas o fora de campo a gente vai falar logo depois do react. Quem quiser saber direto sobre isso, pula, vai no YouTube, arrasta ali a bolinha vermelha até a parte que eu reapareço com a notícia na tela e comento com vocês o que tá rolando. É muita coisa rolando nos bastidores. A gente tem que saber ficar por dentro de tudo. Bora pro vídeo e depois a gente volta. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Curtindo esse vídeo, você diz pro YouTube que gosta desse conteúdo e receberá mais conteúdos como esse, meu e de outros canais, na sua timeline do YouTube. E também mostra pro YouTube que é um bom conteúdo e ele distribui para outros botafoguenses ficarem sabendo do que tá rolando nos bastidores de Botafogo. Bora pro vídeo. Bora falar de Cruzeiro e Botafogo, na verdade Botafogo e Cruzeiro. O Cruzeiro é um visitante, costuma ser um visitante indigesto pro Botafogo. No ano passado, num sábado à noite, Cruzeiro 3-0 no Newton Santos. E esse ano venceu também. Um gol a menos, 2-0, mas o primeiro tempo, tetra, que passeio. E esse daí, ó, que tá com a bola. Matheus Pereira? Jogou muito, ele com o Caio, né? O Caio Jogada Jorge. no Caio no segundo. O Caio Jorge, nesse momento, até essa rodada, pra mim, é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Também acho. Líder de assistência, artilheiro aí brigando com a Arrascaeta, fazendo um jogo. O Caio Jorge, ele é o atacante que finaliza, faz os gols, mas quando precisa ele é o ponta, a arrancada que ele dá no segundo gol, né? É o Christian, que tá jogando muito bem também, esse Ótimo garoto. Jogador. Infiltra, chega, elemento surpresa. O Botafogo fez um primeiro tempo ruim, muito por esse bom posicionamento do Cruzeiro e pela boa equipe organizada que é. O Cruzeiro gosta quando uma equipe vem propor o jogo, sai pro jogo. O Botafogo teve que fazer isso porque jogava em casa. Teve esse lance aí que o árbitro deu pênalti no jogo. O VAR salvou ele, né? Que é aquela coisa... Mais ou menos aquele pênalti do São Paulo, né? Sim. Recolhe, pega, não é o suficiente para derrubar. Para mim não foi pênalti. E ele atende aí o chamado É o Candanção do VAR. que tá apitando o jogo. Gosta esse também. O Botafogo produziu muito pouco. Teve um momento ali que eu tava... fui ver a estatística, o Botafogo não tinha chutado uma bola no gol no primeiro tempo. Teve dificuldade, a torcida começou a vaiar um pouquinho também, pegar no pé, principalmente o John, que tá com essa possível saída aí pro futebol, a Premier League. E Botafogo acertando com o Neto. E ele... Impressionante como muda o elenco do Botafogo ao longo da temporada. O gol, né? O primeiro gol, o John sai ali erradamente, né? Então, pegou no pé dele. A bola pegou no pé, tem um cruzamento. Mas assim, o Cruzeiro foi superior. O Botafogo, depois, com as mudanças que o David, ele faz, ele volta aí já com uma renca de mudanças, né? Mas o Cuiabano deu mais ofensividade pelo lado esquerdo. Ele é um lateral mais ofensivo que o Alex Telles hoje. O time começa a produzir mais. Savarino entrou um pouquinho mais no jogo. Tem essa grande chance aí. Tapa bonito, né? Seria um golaço. O Botafogo começa a criar, começa a ir mais pro jogo. O Cruzeiro recuou um pouquinho, mas assim mesmo também teve algumas chances.
Mas o primeiro tempo foi muito bom, né? Foi muito superior. E o Cruzeiro consegue 3 pontos. O Flamengo, com o empate, voltou à liderança. Tem um jogo a menos que o Cruzeiro, mas está ali, né? Mesma pontuação, 37 pontos. Sim. Pelos critérios, né? Pelos critérios, né? Mas é um time que vai brigar até o final aí. Acho o Flamengo tem um jogo a menos, né? Um jogo a menos. Mas o Cruzeiro tem esse compromisso no meio de semana. O Palmeiras ainda tem 2 a menos. Sim. O Cruzeiro pega o CRB, né? O Matheus Pereira está gastando a bola. Muito bom jogador. Você viu o primeiro gol do Cruzeiro? Sim. Vocês repararam como eles vão recuperar a bola no campo ofensivo? A bola o John deu uma contribuída, né? Saiu mal ali. Demorou para cair. A saída dele. A saída dele foi. Ele tenta sair num contra-ataque. E na hora do cruzamento, acho que ele demorou para cair também. Recupera a bola, começa a jogada, vai lá no Matheus, dá uma olhada nisso, ó. A jogada como é que anda? Espera o lateral chegar. Espera. Não tem... o time do Botafogo morde fofo. Entendeu? Marca fofo. Não tem que... Como é que é isso? Marca fofo. Marca aqui, suavezinho, entendeu? Tem que chegar. Não tem olha espaço. Olha o Caio Jorge no segundo gol. Olha o espaço que ele teve para correr. Quando ele entra na área, ele está protegido. Né? Aí o zagueiro não vai chegar para dar o bote nele. Vai correr ali 50 metros, você tem a consciência, né, para dar esse passe. 50... Sensacional. E a bola que ele dá para trás... a saída do John. A saída do John também foi perigosíssima. Tem um princípio básico no futebol. O goleiro não pode sair por dentro. Né? Só se for perto dele no chão. Agora, essa bola aí é própria para um contra-ataque. E o Cruzeiro gastou a bola, gente. O que o Matheus jogou... Eu acho que os dois... O Caio Jorge e o Matheus são candidatos à convocação de seleção brasileira. Porque se a seleção do Brasil tem carências na armação de jogada e carências de definidor de jogada, nós temos 2 caras que são em evidência nas 2 posições carências. O Brasil tem uma série de carências. Né? Laterais, né? Meias, centroavantes. Nós temos uma série de carências. Mas se esses dois... Muito obrigado. E se esses 2 caras estão se destacando, por que não aproveitar? Por que não? Eu penso dessa forma. A não ser que Dom Carlos... Falar em laterais e agora no Botafogo, Zé, no teu time joga Alex Telles ou Cuiabano? Hoje. Depende do jogo. Eu vou ser igual os treinadores de hoje. Depende do jogo, da carga de esforço e tal. Eu acho que assim, o Cuiabano tem muita força, ele te dá uma qualidade, uma força maior para chegadas no ataque. E o Alex Telles tem mais qualidade em relação à parte técnica. Mas eu fico mais com o Cuiabano. Para mim, o Cuiabano jogaria. Por exemplo, no gol, o Alex Telles ele nem percebe, mas ele tenta colocar, a impressão que eu acho que eu tive é que ele falou assim, ele está impedido. Mas ali, mesmo estando impedido, ele tinha que ter entrado e jogado e tomado a frente do jogador do Cruzeiro. Né? O Neto está chegando, Neto, um jogador com vasta experiência, formado no Atlético Paranaense, né, da escola de goleiros do Atlético Paranaense, mas já há muitos anos no futebol europeu e está acertando praticamente tudo já sacramentado com o Botafogo, possivelmente para ser o substituto do John. Partindo para a Inglaterra, que o Neto conhece tão bem. Só que nunca jogou no West Ham, olha lá. Em 2024 e 2025, fez 3 jogos pelo Bournemouth e 1 jogo pelo Arsenal. Foram 4 jogos ali em 24 e 25, 32 em 23 e 24, 28 em 22 e 23. Não sofreu gols nesses jogos que fez em 24 e 25. Não, ele ficou apenas... Não, ao contrário. Sem sofrer. Não passou nenhuma partida sem ser vazado, mas tomou 1 gol por partida. Aproveitamento de defesas de 80%. Na temporada 23-24 ficou 7 jogos sem ser vazado, média de 1,72 gols por partida, aproveitamento de defesas de quase 67%. E 3 anos atrás, 3 temporadas atrás, 1,46 gols sofridos por partida. Aproveitamento de defesas ali na mesma casa, 70,8. A gente conhece o Neto goleiro de seleção brasileira, sim, inclusive. Sim. É claro que já está num estágio da carreira mais avançado. É uma boa reposição, se confirmando a ida do John para a Inglaterra. Acredito que vai acontecer. Desculpa, quantos anos tem o Neto? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, a idade do Neto. Eu pego aqui, eu vejo aqui. Eu acho que assim, goleiro, né, você não se preocupa muito com isso, com a idade, né? De repente, até com essa rodagem, até melhor. Né? 36.
já chega para jogar. menos que o Fábio. Já chega para jogar, né? Já chega para jogar, para assumir a posição, para dar segurança. É um cara que já mostrou toda a sua capacidade. O John provavelmente vai mesmo, né? É um objetivo do atleta também, acho que ele está certo. Uma oportunidade dessa, né? Goleiro não é fácil ser vendido assim. E ele é jovem. O dono da equipe, o John Textor, trabalha com isso. O objetivo dele no Botafogo é esse também. Buscar, formar um time, ganhar título como ganhou, mas é também fazer negócios. E é um grande negócio para o Botafogo. O John veio a preço bem irrisório para o Botafogo. E pode ser vendido por 10 milhões de euros. É uma negociação muito boa. O John já entregou também no Botafogo, já ganhou título. Sim. E o Neto vindo é uma reposição. Mas já é o segundo goleiro que sai do Botafogo, né? Porque o Perry, né? Lucas Perry também... Foi para o Lyon, né? Depois a conquista também... Mas as principais conquistas foram do John, né? A Libertadores e o Brasileiro do ano passado. Sim. O Perry foi vice-campeão. Sendo decisivo também, né? O John foi decisivo. Foi decisivo. O Perry foi super bem também 2 anos atrás, tanto que chegou à seleção brasileira. Mas não colheu, né? Não levantou taça. Não teve títulos. Mas o John teve títulos. Então já é o segundo goleiro que o Botafogo vende. E o Guzinho falou, não é fácil vender goleiro, não é mesmo. É difícil você ter negócio, fazer negócio com goleiro. Mas acho que se tem... Eu acho que eu escutei uma entrevista dele, ele disse que tem muito interesse em jogar na Inglaterra. Então, se o jogador tem muito interesse, é difícil de segurar. É quase que impossível. Veja o goleiro reserva do Corinthians, que foi embora. Acabou sendo titular, né? E acabou indo embora também. E ele também vai com uma certa idade já, né? O John tem 29 anos. É aquela oportunidade que chega... Gente... Né? Precisa aproveitar realmente... E assim, lembrando que o Botafogo ainda trouxe para essa temporada o ótimo Léo Link, que acabou tendo uma lesão séria, também outro da escola do Atlético Paranaense, uma lesão séria no ombro. O Léo Link, eu acho que, assim, dos primeiros jogos... Tem acho que 23 ou 24 anos, é bom jogador, eu lembro do Atlético. Baita goleiro. Infelicidade, aí ele acabou se lesionando com mais gravidade. Vai ficar feliz agora. Vai. Meu Mengão, eu gosto de você. Vou chamar o Guto Rabelo para participar com a gente direto de Belo Horizonte, num jogo em que o Cruzeiro volta a mandar um recado, né? Tinha perdido a liderança para o Flamengo, aí vai enfrentar um Botafogo que estava se acertando depois da Copa do Mundo, né? Com a chegada do David Ancelotti, e vence com autoridade fora de casa. Guto, bom dia. Bom dia, Barreto, Coutinho, Luciano, todo mundo que está curtindo o programa. Eu acho que isso que deixa o torcedor do Cruzeiro mais empolgado, assim, né? Essa resposta que o time deu. Porque depois dos 3 jogos anteriores, né, em que o Cruzeiro não conseguiu vencer, empatou com o Corinthians fora de casa, perdeu para o Ceará em casa e depois pela Copa do Brasil ficou num 0-0 com o CRB, ficou uma interrogação, né? Será que a energia do Cruzeiro está acabando? Será que o Cruzeiro não vai ter condições de sustentar uma competitividade até o fim da temporada? E ontem o Cruzeiro realmente deu uma resposta muito positiva diante de um adversário poderoso, né? Que estava há 1 ano sem vencer, sem perder como mandante no Campeonato Brasileiro, e curiosamente a última vez que tinha perdido tinha sido para o Cruzeiro, né? E agora o Botafogo volta a perder em casa para um Cruzeiro que foi o Cruzeiro que a gente viu na maior parte desse Campeonato Brasileiro até aqui sob o comando do técnico Leonardo Jardim, né? Um time muito compromissado na marcação, determinado a tirar os espaços do adversário e muito objetivo nos contra-ataques, muito rápido para chegar no gol adversário. O Cruzeiro fez um primeiro tempo muito bom, Barreto. Assim, o jogo todo do Cruzeiro acho que foi positivo, mas especialmente a etapa inicial foi muito boa. O primeiro gol do Cruzeiro sai de uma roubada de bola, que tem uma desatenção, claro, do Botafogo, mas mérito também do Cruzeiro de conseguir pressionar a saída de bola e chegar ao gol com o Christian. E depois a gente vai ver, daqui a pouco, a gente está vendo o lance até do pênalti inicialmente marcado, depois com a ajuda do VAR o árbitro cancela, né? Isso, de alguma forma, também acho que dá mais confiança para o Cruzeiro seguir
e chegar ao segundo gol depois com o Caio Jorge. Mas, de uma forma geral, assim, é uma jogada muito bonita, né? Esse lance do Caio Jorge que resulta no gol do Matheus Pereira, essa dupla que vem muito entrosada e muito bem. Acho que o que fica de mais importante realmente para o Cruzeiro, para a torcida, é o time mostrar força diante de um adversário poderoso, fora de casa, no momento em que muitos questionavam o que o Cruzeiro poderia fazer. Ainda há muito campeonato pela frente, o técnico Leonardo Jardim até ontem saiu um pouquinho do que ele costumava fazer, sabe, Barreto? Porque, em geral, ele sempre diz que a luta do Cruzeiro é pela Libertadores, ele não fala muito em briga pelo título, mas ele sempre ficou mais naquela, assim, de manter os pés no chão. Mas ontem a gente sentiu o Leonardo Jardim se permitindo um pouco mais no sentido de talvez um pouco mais leve, e até para tirar um pouco das críticas sobre o grupo, sobre os jogadores, a gente viu o Leonardo Jardim elogiando o Cruzeiro de uma maneira a dizer que quando ele chegou em fevereiro, né, se dissessem a ele que o Cruzeiro teria a essa altura do campeonato 37 pontos, ele assinaria na hora. Eu acho que isso diz realmente muito sobre o que ele tem feito e sobre o que esse Cruzeiro tem feito, né? Se a gente olhar para a temporada como um todo, está nesse momento com 37 pontos, é algo muito positivo, e vencer o Botafogo é uma demonstração de força e uma demonstração de que o Cruzeiro realmente pode dar trabalho, até porque daqui a pouco tem as competições sul-americanas, o Cruzeiro já está eliminado, né, da Copa Sul-Americana, vai ter semaninha aí para descansar e pode estar forte realmente no Brasileirão. Os jornais do Rio, que nós mostramos ali no nosso giro, consideram que o Botafogo jogou mal. Né? As duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, coexistir. Uma coisa, às vezes, acontece por causa da outra. Eu defendo aqui a tese da coexistência no futebol, que nem sempre é muito bem aceita. Né? Duas coisas podem, né, ocupar o mesmo lugar no espaço, Se tivesse campo de futebol. Se tivesse que falar de um problema do Botafogo no jogo, para mim, bem nítido, foi a descompactação defensiva. Né? O time, em nenhum momento que tentava adiantar o bloco de marcação, conseguia fazer isso no tempo certo e acabava deixando muitos espaços para o Cruzeiro aproveitar. E o Cruzeiro sabe bem fazer isso, né? Soube mexer bem a bola de um lado para o outro, soube encontrar o Matheus Pereira nas costas do Alan e do Marlon Freitas, que aliás, fizeram um jogo muito ruim, né? Individualmente, os dois foram muito mal. Mas o Cruzeiro muito bem, né? Concordo muito com o que o Guto disse de retomar a cara do Cruzeiro. Foi um jogo com a cara do Cruzeiro, com a melhor versão do Cruzeiro desde que o Leonardo Jardim transformou esse time. Para mim, essa no lado do Botafogo foi a chave. O Alan e o Marlon fizeram um jogo muito ruim e muito da compactação, da falta dela, passa por esses jogadores. O Gregory deixou um rombo, beleza. O Danilo vai ser o titular, mas também não é exatamente o mesmo jogador. Acho até que tecnicamente é melhor do que o Gregory, mas em termos de preenchimento de espaço, a gente vai ver como é que vai ser. Ele entrou ontem claramente fora de forma ainda, o Danilo vai precisar de tempo. E aí, do lado do Cruzeiro, para mim, a chave, principalmente na comparação do jogo com o Ceará, é o Christian. A volta do Christian ali pela direita faz muita diferença. Ele é um jogador que preenche espaços, que chega na frente na área, como no momento do gol. E o Cruzeiro, esses pontas, principalmente quando ele não está, são, nessa fase pior, viraram um ponto fraco do time ali. O Wanderson caiu de produção, o Marquinhos, quando entra, não consegue render igual. Então, você ter um jogador com a segurança e a firmeza do Christian ali faz muita diferença. E essas duas chaves do jogo, para mim, foram fundamentais nesse primeiro tempo. O primeiro tempo lembrou o jogo contra o Fluminense, que no Rio de Janeiro também. O Cruzeiro faz um excelente primeiro tempo e administra o segundo com muita tranquilidade. Tinha um time claramente superior ao outro ontem e era o Cruzeiro. Nós mostramos o lance ali que gerou reclamação do Botafogo, né? O pênalti no Arthur. Não achei nada, né? O pênalti foi marcado no campo e tirado pelo VAR. Achei que o VAR acertou. Ele prevê um contato que poderia acontecer com o Romero e se joga. Não foi nada. Essa recomposição do Botafogo nesse lance é muito defeituosa, né? Os três ali, Caio, Marlon e Barbosa, vão muito mal. O Barbosa não podia fazer a falta no início porque ele já tinha amarelo, ele podia ter puxado a camisa, qualquer coisa ali no Caio Jorge não fez porque ele ia ser expulso no primeiro tempo ainda. E aí todo mundo, os três vão muito mal no lance para mim. Geralmente o que o manual do zagueiro diz? O atacante está levando a bola para a linha de fundo em velocidade, você vai cortar caminho, você vai fechar a linha de passe para a área, né? Mapeando quem vai chegar ou tentar bloquear a finalização na direção do gol. E o Caio Jorge não teria como finalizar para onde ele estava levando a bola.
E aí acho que faltou pegada para os três também, não é nem para combater o Caio Jorge. 78 metros, né? Exatamente, ó. O cara tá levando a bola pro canto do campo. Olha o Matheus Pereira livre chegando. O Marlon não fecha a linha de passe. O Marlon desacelera quando entra na área, né? Sabe, não pode acontecer. Claro, tem todos os méritos do Caio. 78 metros, é impressionante a aceleração por tanto tempo assim do Matheus. Conduzindo bola, né? Ele é mais rápido conduzindo bola do que os três zagueiros, não. E ele faz um primeiro movimento, né, Guto? Eu não sei se aqui eu estou falando como peladeiro, porque na pelada eu gosto de jogar de centroavante e sou fominha, quer dizer, isso tudo é no passado, eu não faço mais isso, era o que costumava acontecer. Mas ele primeiro pensa em cortar para finalizar, pelo menos ele dá... Quando ele passa no meio de campo, claramente a ideia dele é ir para dentro do gol. Essa mudança de direção, eu quero ir para o gol. Mas não vai dar. Aí, inteligentemente também, ele muda de direção... E protege a bola até cruzar para achar o máximo. Ele leva a bola no limite da linha de fundo para cruzar. De novo, né? Tem coisas coexistindo aí. Tem erros da defesa do Botafogo, mas velocidade e inteligência do Caio Jorge também nesse lance, Guto. Tem 13 gols no Campeonato Brasileiro, né? Mas também tem sido um cara importante nas assistências. E tem um elemento, Barreto, que eu acho que vale a gente discutir um pouco, assim, porque, assim, eu não gosto muito desses rótulos, né, de, esse time do Cruzeiro é um time mais só reativo, que se dá bem jogando, exatamente, né, Coutinho, que só se dá bem jogando contra quem dá espaço. Acho assim, naturalmente o Cruzeiro talvez tenha mais facilidade para jogar contra times que atacam ele, né, Coutinho? Mas se a gente olhar, por exemplo, para os jogos, especialmente contra o CRB, o Cruzeiro criou, né? Faltou eficácia. Mas dizer que esse Cruzeiro é um time que joga bem só contra times que dão espaço para ele, eu acho que é cedo. Mas é uma discussão, assim, né? Muitos pensam que talvez essa seja a cara do Cruzeiro. Contra adversários mais fechados, o Cruzeiro vai penar. Isso aí, eu assim, tô contigo. Inclusive, o primeiro gol não é um gol de um time reativo. Se você pega desde a origem do gol, é uma bola que está na mão do Cássio, roda o time inteiro. Aí há um cruzamento que o John fica com a bola e o Cruzeiro pressiona a saída de bola do Botafogo. E rouba dentro do campo do Botafogo, na meia-lua ali. O John se precipita, dá a bola pro Alan, né? O Matheus Pereira rouba. É o Wanderson. Depois dá no Matheus Pereira abre. E é outro problema da defesa. Nesse lance também, fora a falha do John, o Matheus Pereira fica implorando para alguém chegar pela esquerda e o Botafogo... E o Kaique, quando chega, que demora... porque ele estava lá atrás, não é demérito do Kaique, ele fez certo. O Vitinho não consegue fechar, o Kaique ainda cruza com o espaço. O Arthur vem no trote, pô. Lateral tá descendo, ele vem no trote, não pode. E tem outro detalhe, assim, alguns detalhes, né? Tanto Caio Jorge quanto o Matheus Pereira, se a gente somar as participações em gols deles na competição, eles têm mais do que jogos. Então, assim, eles têm mais de uma participação em gol a cada jogo, se a gente for botar numa média. E que campeonato tá fazendo o Fabrício Bruno, né? Ele não erra, cara. Os dois zagueiros... Daqui a pouco vai ter seleção de primeiro turno, né? Vai começar a fazer. Os dois zagueiros, os dois volantes do Cruzeiro, não estou dizendo que vou botar os 4 na seleção, mas Fabrício Bruno, Djalma, Lucas Romero e Lucas Silva, o campeonato desses 4 é impecável. Verdade. E os dois que você falou, para mim o Caio Jorge é o melhor jogador do primeiro turno. O Matheus Pereira, a curiosidade quando o Cruzeiro embalou, ele não estava tão bem assim. Quando o Cruzeiro começou a embalar ali, depois daquela virada do jogo contra o São Paulo no Morumbi, verdade. O Matheus não estava num nível tão alto assim. E agora, nessa volta do pós-Copa, mesmo com o Cruzeiro não tendo resultados tão bons quanto vinha tendo, o Matheus Pereira está jogando muito bem. O jogo que ele faz contra o Fluminense ontem... Esses dois jogos no Rio... Aliás, o Cruzeiro ganhou dos 4 brasileiros que foram para a Copa do Mundo, né? O Cruzeiro, e fez também o Campeonato Carioca, que tem uma interseção grande ali. E no G8 só perdeu para o Bragantino. O Cruzeiro faz... O Matheus vem jogando muito bem, porque os caras de lado, principalmente o Wanderson, caiu de produção. O Christian não caiu, não. Mas o Cruzeiro tendo mais uma opção ali para jogar pela esquerda, eu acho que vai brigar pelo título até o fim. Vamos ouvir os treinadores. A gente tem que ganhar todos os jogos, não podemos ter o privilégio de escolher os jogos. Todas as competições são importantes da mesma forma e temos que jogar todos os jogos da mesma maneira, com o nosso jogar e uma boa mentalidade. Vamos procurar colocar a melhor escalação em cada jogo para procurar ganhar o jogo. E tenho que aproveitar do elenco que tenho
da melhor forma, porque vamos precisar de todos os jogadores do elenco, aún mais, porque vamos ter jogos, vamos ter viagens muito longos, e eles sabem que eu vou precisar de todos. Nós temos tido uma postura importante fora de casa, em termos de organização, em termos de atitude, que o futebol é a parte ofensiva, a parte defensiva, é a atitude, é o compromisso entre toda a gente e a qualidade dos nossos jogadores. Eu, sinceramente, estou satisfeito, estou-me a divertir bastante, a malta, os jogadores têm comprado a nossa ideia, têm sido responsáveis, e eu, se no início, quando eu cheguei aqui, 8 de fevereiro, eles disseram, vamos virar o campeonato com 37, 40 pontos, eu era assim, onde é que era para assinar? Eu assinava logo, e por isso é que eu acho que temos que valorizar este grupo, trabalho, e os adeptos, mesmo que às vezes sofram, e às vezes ninguém sofre mais do que o treinador quando perde, mas temos que apoiá-los porque a atitude e o empenho deles tem sido fantástico. Leonardo Jardim disse que está se divertindo de uma forma geral, né, como técnico do Cruzeiro, e enfrentar o Botafogo tem sido algo divertido, especialmente para o Cruzeiro. Que coisa impressionante esse retrospecto, olha, só fora de casa. Nos últimos 20 jogos, são 10 vitórias do Cruzeiro, 9 empates e só uma vitória do Botafogo. E mesmo quando o Botafogo joga de mandante, são 10 jogos sem vitória. A última vez, olha, no Raulino de Oliveira. 12 anos. Em 2013. Seedorf jogava no Botafogo ainda. E é curioso, porque é justamente num período, não, aí já engloba muita coisa, né? Envolve os altos e baixos do Cruzeiro. E do Botafogo. Né? Não, mas aí o Botafogo mais em subida. Né? Teve um período de baixa grande do Botafogo também. O Botafogo... Dentro desses 10 anos, mas assim, é uma série que você já imaginaria que poderia ser rompida há alguns anos. O ano dessa última vitória é 2013, né? O Botafogo vai à Libertadores de 14 e via Brasileirão de 13, tinha um bom time com o Seedorf, era treinado pelo Oswaldo de Oliveira. E depois cai para a segunda divisão, volta como SAF, enfim. Porque eu estava vendo aqui se teria algum pulo grande, porque o Cruzeiro foi para a Série B, demorou para voltar. Mas tem jogo, teve confronto entre eles na 2021. Série B em 2021, depois eles voltaram a jogar em 23, 24 e 25. Isso. Então, quer dizer, esse Botafogo na ascendente já teve algumas chances de diminuir essa desvantagem para o Cruzeiro e até agora nada. O Guto vai ficar com a gente só para registrar a vitória do Atlético sobre o Bragantino, mas ainda sobre o Botafogo tem uma possibilidade de troca de goleiros com a Premier League, digamos assim, né? Não é uma troca direta. João foi vaiado depois do primeiro gol ontem, que ele falhou, né? Foi vaiado por parte da torcida. Mas aí também, provavelmente, por manifestar o desejo de sair, né? Isso aí. Tem todo esse contexto aí. Mas um goleiro que deixa a marca dele na história do Botafogo, né? Importantíssimo no ano passado. A primeira ideia era o Carlos Miguel, para vir para o lugar dele, e agora... as pessoas fizeram muita associação do Carlos Miguel porque o Textor e o Marinax, dono do Nottingham Forest, são muito íntimos, né? Mas a gente não teve informação concreta de interesse. Nada que tenha avançado, mas o Neto sim, o Neto Vamos primeiro ler aqui a notícia, depois eu explico com vocês. Tem um outro vídeo meu que é uma live que eu recortei, né? Que tá aqui também no YouTube. Quiserem ver as outras notícias, tá tudo lá. Essa aqui é mais nova, surgiu hoje, dia 5/8, às 9h30 da manhã. SAF do Botafogo tem ativos aprovados como garantia para a nova empresa de John Textor nas Ilhas Caimã. Eagle contesta. John Textor aprovou a utilização de ativos do Botafogo como a SAF como garantia para uma nova empresa nas Ilhas Caimã, paraíso fiscal no Caribe. A informação é do site GE, nessa terça-feira, 5/8. A decisão foi respaldada em reunião do Conselho da SAF em 17 de julho. Este conselho foi formado por John Textor, Jordan Elliott Fixenbaum, indicado pela Eagle, pelo próprio John Textor, né? Para ter o nome da Eagle ali. Kevin Weston, não sei quem é, e Durcésio Melo. A Eagle Football Holding contesta na justiça a transferência que envolve direitos de transmissão, patrocínios, bilheteria, entre outros ativos, à nova empresa de Textor, que terá de pagar 100 milhões de euros
638 milhões de reais ao Botafogo para comprar uma dívida de 150 milhões de euros, né, da Eagle, além de emprestar 100 milhões ao clube, ou seja, 200 milhões de reais no total. De euros, quer dizer, 200 milhões de euros, dá mais de 1 bilhão de reais. Que 150 milhões de euros dá 950 mais ou menos milhões de reais. 2 bilhões já passa de 200 milhões já passa de 1 bilhão de euros, de reais. 200 milhões de euros passa de 1 bilhão de reais. Aqui estão as garantias, tá? Que o Textor vai receber, vai ter caso o Botafogo não pague isso a ele, né? Que é o que a gente entende que não vai acontecer. As garantias do Botafogo, segundo o site GE, são licenciamento de direitos de transmissão assinados com a Liga Forte União do Campeonato Brasileiro de 25 a 29, licença de propriedades comerciais de patrocínios, contrato de licenciamento de transmissão de eventos esportivos, contrato de licenciamento de transmissão, contrato a ser celebrado entre Botafogo, Google, LLC e Sport Media Participações S.A., instrumentos celebrados pelo Condomínio Forte União e ou os instrumentos celebrados pela Liga Forte União do futebol brasileiro, todos conforme definidos no contrato de garantia e ou contrato de mútuo conversível. Receitas decorrentes de cessões de direitos econômicos de atletas, ou seja, venda de atletas, estarão ligados ao Textor também. Profissionais e da base do futebol masculino, atualmente registrado no Botafogo, ou seja, quem está no elenco hoje e está na base hoje, né, se for vendido vai para o Textor. Quaisquer contratos relacionados aos patrocínios comerciais do time de futebol profissional masculino, receita de bilheteria na verdade, e venda de ingressos dos jogos do time profissional masculino, receita do programa de sócio-torcedor, ou seja, o dinheiro que vai entrar do sócio-torcedor também iria, receita de propriedade intelectual licenciada pelo Botafogo SAF. Ou seja, quase todo e qualquer dinheiro que for entrar no Botafogo nos próximos anos estará vinculada a essa empresa do John Textor, por conta desse empréstimo do Textor aí de 100 milhões de euros e a compra da dívida da Eagle com o Botafogo de 150 milhões de euros, que ele pagaria aí também 100 milhões de euros. Ou seja, ele estaria pagando parte da dívida da Eagle e emprestando mais um dinheiro, ou seja, 200 milhões total de euros. Vou até calcular aqui quanto é que dá isso em reais. Só um instante. Conversor de moeda. Euro. Aqui, euro. Então, vou botar aqui 200. Dá 1 bilhão 271. 1 bilhão 271.460 reais. Ou seja, quase 1 bilhão e 300, vai. Pode variar um pouquinho a cotação. Quase 1 bilhão e 600. 1 bilhão e 300, quer dizer, que o técnico de reais estariam entrando no Botafogo como forma de vincular as próximas receitas do Botafogo, as próximas arrecadações do Botafogo, com contratação, com venda de jogador, com cota de televisão, venda de ingressos, sócio-torcedor, etc. Ou seja, ele transformaria o Botafogo para a Eagle em um ativo que não vai gerar fruto nenhum. O dinheiro do Botafogo estaria todo vinculado ao Textor, né? Então não teria como ninguém pegar o dinheiro do Botafogo e jogar no Lyon. Tem essa questão também, que é o que os caras não estavam fazendo aí nos últimos anos. O Textor fazendo isso, né? Mas quando tinha o caixa único, fazia sentido. Agora que o caixa é separado, não faz sentido o Botafogo vender jogador barato pro Lyon, o Botafogo emprestar de graça um jogador pro Lyon, o Botafogo vender um jogador para outro clube e mandar o dinheiro pro Lyon. Não faz sentido mais, porque agora são times isolados, não são mais parceiros de caixa único. Então, até por isso o Botafogo cobra 460 milhões de reais, né, para o Lyon, para a Eagle,
por questão de jogadores que foram vendidos e repassados os valores ao Lyon. Cobra empréstimo do Almada que foi grátis. Cobra, né, várias questões que agora a Eagle terá que desembolsar uma grana, ou então para pagar o Textor, ou então perder essas receitas todas aí. Vai perder muita receita, porque cota de televisão nos próximos anos, venda de jogador, tudo isso aí tá ligado ao Textor. Nenhuma grana que entrar no Botafogo mais vai entrar no Botafogo, entra no caixa do Textor, na Eagle da Ilhas Caimã. Então, ou a Eagle coça muito o bolso, ou ela vai ter que vender o Botafogo, porque não vai ter nenhum tipo de interesse o Botafogo tá na Eagle para não gerar nenhum centavo de lucro para eles. Se isso for confirmado, for oficializado na justiça, né, nenhuma decisão da justiça bloquear isso aí, o Textor deu um checkmate na Eagle e vai conseguir comprar o Botafogo, recomprar o Botafogo por um valorzinho bem abaixo, né, do que eles podem estar querendo pedir pelo Botafogo. Acho que, repito, se isso for oficializado na justiça, porque a SAF ter aprovado e tudo mais, o Textor, etc., isso pode vir na justiça e derrubarem isso por questão de provarem que teve conflito de interesse. Se a justiça não derrubar essa decisão, se mantiverem isso como um negócio válido, o Textor acabou de dar um checkmate na Eagle Football. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.